Oi, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Guim, sou antropólogo e tenho trabalhado há um tempo com dois pensadores que são Friedrich Nietzsche e Michel Foucault, que me são muito úteis não só academicamente, mas também para pensar a questão do viver, né? Como viver de uma forma um pouco melhor, se for possível isso, né? Se a gente for ativo nessa busca. E eu tenho visto que isso foi muito útil não só para mim, mas para muita gente. E esse vídeo aqui eu estou fazendo de modo bem, assim, bem descompromissado, bem aberto, mas em resposta a o que venho conversando com algumas pessoas nos últimos tempos. Eu sou proprietário de uma pousada aqui em Ubatuba e aqui passa bastante gente, né? E eu gosto muito de conversar com as pessoas e saber como elas vivem, entender as questões que nos afetam, né? Porque muitas questões que nos afetam afetam muitas outras pessoas também. Nunca é totalmente igual, as pessoas não são iguais, elas não agem nem reagem às coisas da mesma forma, mas existem legados de pensamento, legados de viver, modos de praticar a si mesmo, modos de da pessoa produzir a ela própria, que são respostas a legados que nós trazemos, que são anteriores a nós, mas que nós somos obrigados a responder. Com essa prática, né, de si, né, como chama Michel Foucault, que eu tenho me atentado a como legados de pensamento atravessam gerações, atravessam pessoas, de pessoa a pessoa, né? A gente aprende a viver e a pensar de certos modos. Às vezes isso não é ensinado, muitas vezes não é ensinado, é simplesmente reproduzido. Nessa reprodução ela se dá de várias formas, né? Mas uma coisa que eu tenho notado muito forte é que existem certos legados de pensamento que têm trazido problemas para muita gente e acomete a muita gente, eu inclusive. Tenho sempre que trabalhar com e retrabalhar com isso, que é a questão das formas como nós somos socializados em verdades sobre nós mesmos e como reagimos a essas verdades, né? Por exemplo, a ideia de que existe uma verdade sobre si, de que cada sujeito tem sua verdade, né? E que se esse sujeito não está praticando e vivendo dentro dessa verdade, ele está de alguma forma falho. Mas existe nesse legado de pensamento sempre a promessa de um realinhamento com a verdade. Quer dizer, o indivíduo que se desliga dessa sua verdade, ele poderia ser religado a essa sua verdade. E, claro, em torno dessa ideia de que todo mundo tem sua verdade, né? Existem várias produções de verdade circulando, sendo produzidas para dizer para as pessoas: essa aqui é a sua, olha aqui que essa aqui é a sua, você pode se identificar com ela, compre este livro, compre este guru, compre este curso, e por aí vai, como uma forma de salvação, de realinhamento do ser consigo mesmo. É muito interessante que quanto mais o discurso de que existe a verdade de si circula, ao mesmo tempo mais circulam também produções de verdade que são padronizadas, são esquemas onde os indivíduos
são chamados a se alinhar a essas produções. Então, nós temos uma situação onde ser sujeito hoje, de certa forma, quer dizer se assujeitar, estar sujeito a verdades produzidas no mercado, produzidas na indústria do conhecimento, na indústria das religiões, na indústria dos costumes. Existe toda uma indústria de produção de sujeitos que quanto mais parece que se individualizam, mais iguais se tornam, porque eles seguem esses esquemas, esses modelos, né? Então, tornar-se o que você é passou a querer dizer tornar-se aquilo que você é conforme um modelo já estabelecido. Claro que muitos desses modelos falam, não, mas você que precisa encontrar a sua verdade, existe a sua verdade, e essa coisa de encontrar a sua verdade verdadeira, ela pesa como um fardo opressor, ela é difícil de carregar. E é claro que existem várias circunstâncias competem entre si as circunstâncias de dizer a verdade do sujeito. Então a família vai competir para dizer para um sujeito daquela família, um filho, uma filha, um pai, seja lá o que for, o que é a verdade daquele sujeito. Então o sujeito internaliza de certa forma isso, ou reage a isso de alguma forma. E todas as outras instituições sociais, além da família, que vão pré-programar as possibilidades da prática de si. Eu acho que a grande questão hoje seria perguntar onde estão sendo produzidos esses modelos e de que forma todos esses modelos são novas maneiras não só de libertação, mas de opressão também. Por que nós temos que carregar a tarefa pesada de descobrir quem nós realmente somos, né? Se a gente olhar na história, isso tem uma certa história, né? Então, Nietzsche, por exemplo, vai olhar como é que na história da subjetividade dentro do cristianismo se formou seres chamados indivíduos que vão buscar essa verdade sobre si justamente dentro dos padrões pré-estabelecidos por essa cultura que é moralista, que tem justamente na colocação da busca da verdade de si uma das maneiras de controle desses indivíduos. E Michel Foucault foi mostrar como é que o controle das populações, o controle das pessoas vai ocorrer justamente nessa contínua busca de colocação de verdade sobre o outro, sobre si, nessa busca contínua que tenta fixar, tenta localizar os indivíduos dentro de esquemas de poder. E nessa busca, sim, há possibilidades de vida, sempre há vida, mas ao mesmo tempo, se estamos sempre a buscar nossa verdade como um fim, e essa nossa verdade como ser individual, desligando-nos de certa forma das histórias, dos legados, os legados de pensamento, os legados de produção de subjetividade, todos os legados que nos formam, que vêm antes de nós, aos quais nós estamos em interação constante. Se a gente desliga esses legados, deixa de historicizar esses legados, de certa forma nós entramos em produção como sujeitos assujeitados a esquemas, as relações de poder que nos encaixam, nos rotulam, nos moldam, limitam nossas possibilidades de pensar e de ser outro de nós mesmos, de ser não necessariamente mais evoluído
que isso também é uma grande ficção, como se mede uma evolução, isso também é um grande fardo que se jogou para as pessoas para controlá-las, né? Mas a possibilidade de ser outro sempre, de si mesmo, de ser mistério para si mesmo nessa história, nesses legados de pensamento sobre o que é o eu, as diferenças que vivem através de nós, ou nossas possibilidades de diferença ficam reduzidas, porque o tempo todo estamos sendo socializados, estão nos perguntando e nos pedindo para nos afirmarmos como tendo uma verdade sobre nós mesmos. É só isso que eu queria falar hoje. No próximo vídeo a gente continua essa conversa. Até lá!